eu trouxe para vocês aqui o tema da gestão da mudança, tá? É um tema que é muito importante para a gente, geralmente, no nosso trabalho, mas que a gente não dá atenção para ele na nossa vida no dia a dia. E agora está sendo praticamente requisitado de maneira muito forte, né? E então eu quero trazer esse tema porque mudar envolve muitas coisas. E eu quero começar falando aqui sobre mudança. Mudança é transição. Mudar é sair de um lugar e ir para o outro, de um estado e ir para o outro. Mudança envolve transformação o tempo inteiro. Então, por isso que a mudança ela não é tranquila, nem para mim nem para você. Eu vou ainda abordar outros motivos mais para frente, mas a gente tem que partir desse princípio que mudar é se transformar, mudar é passar por uma transição. E quando a gente passa por uma transição e por uma mudança, vem o novo. E o novo, ele assusta muitas vezes. O novo dispara o medo. O novo dispara diversos sentimentos. E aí a gente às vezes fica preocupado, às vezes fica receoso, desperta uma série de sentimentos e emoções dentro da gente. O ser humano, por si só, ele gosta de economia de energia. O ser humano ele não foi feito para gastar energia. Então, desde lá dos primórdios, vamos pensar nos homens das cavernas, ele não ficava o dia inteiro caçando. Ele saía no momento certo, ele caçava o que ele precisava, enfim, ele economizava energia. Ele precisava dormir para economizar energia. O nosso funcionamento é dessa maneira. Quando você aprende algo, você tende a levar esse algo para o automático. Por quê? Porque economiza energia tanto no seu cérebro quanto no seu desenvolvimento. Então, nós trabalhamos o tempo inteiro na economia de energia. Isso é um dos fatores que faz com que a mudança, o novo, o transformar, o transicionar, se torne algo que ative o nosso sistema de alerta. Segunda coisa do ser humano, ele gosta de certezas. O ser humano não gosta de trabalhar em instabilidade, ele gosta de trabalhar em estabilidade. Nós buscamos a estabilidade o tempo inteiro, o controle, estar no comando da situação. O tempo inteiro nós queremos saber das coisas e não ficar no escuro, sem conseguir olhar, ver. Então, certezas é o segundo ponto do ser humano. E o terceiro ponto, muito importante também para o ser humano, é a segurança. Eu preciso estar seguro. Seguro aqui em todos os aspectos, seja ele físico, seja ele também em relação à parte financeira, à parte profissional, todos os aspectos a segurança é importante. Aí você olha para esse cenário aqui. Economia de energia, certezas e segurança. O ser humano ele procura isso. E aí você propõe uma mudança. Quando você propõe uma mudança, para você mesmo nos seus hábitos, ou na sua empresa, para os seus funcionários, o primeiro impacto é gerar ansiedade. Ele fala, e agora? Como vai ser? E começa. E aí a gente começa. Como vai ser? Amanhã eu tenho um novo emprego, amanhã eu vou à academia, eu vou mudar minha rotina. Como vai? Meu Deus, vai ser cansativo, vai ser isso, vai ser aquilo. E essa ansiedade está muito ligada a duas coisas. Primeiro, você está quebrando toda a estabilidade anterior e você fica imaginando futuros, e aí está a ansiedade, que você não consegue resolver. Porque você começa, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Meu Deus, tem gente que até sente mal o que vai acontecer que não aconteceu ainda. É impressionante. Mas é isso que acontece muitas vezes com a mudança. Então, vamos dar dois exemplos básicos na sua vida. Você vai entrar numa função nova no seu trabalho. No dia anterior você não dorme. Por quê? E se eu entrar e for mandado embora já na primeira semana porque não deu certo? Não, e se eu entrar e for mal recebido por aquele pessoal que é do outro setor? E se? E se? Então, esse é um exemplo básico da nossa vida. Segunda coisa, por exemplo, no trabalho.
amanhã eu vou mudar a minha equipe, eu vou trocar as posições físicas, né, os postos de trabalho, porque fulano conversa muito com ciclano, e vou colocar uma nova regra assim, assim, assado, para que não aconteça esse problema de conversa fora de hora e eu consiga uma produtividade melhor. Aí o próprio gestor já fica, meu Deus, e amanhã como vai ser? Eu tenho que pensar nisso, e se ele falar isso, e se ele falar aquilo? E o funcionário recebe um e-mail assim, amanhã teremos mudança. Aí o funcionário fala, ferrou. Vou passar no RH, vão me chamar no DP, vai rolar alguma coisa, eu não estou bem, o que será que eu estou fazendo de errado? Às vezes está tudo ótimo, mas ele hipotetiza tanto as coisas que podem ser que ele até assume culpas que ele não tem. Então, ao propor mudar, gera ansiedade. Gera a sensação de perda. Parece que mudar você vai perder algo, porque você vai sair de um lugar e ir para o outro, você está de um jeito e estará do outro. Então, a primeira sensação do nosso corpo, do nosso ser, é: vou perder algo. Gera desconfiança, porque aqui essa desconfiança é o porquê disso. Ah, então ele quer me mandar embora. Ah, então ele quer isso. Então ele quer... E aí você mesmo fica desconfiado dessa situação. E gera discordância, porque você entra nesse ciclo de ansiedade, você quer estar na comodidade, e aí te desestabiliza, e você pode ter discordâncias com você mesmo, se você está fazendo uma mudança em você, e você não sabe ao certo que caminho seguir, você tem um conflito interno, ou você gera com o seu gestor, ou do gestor com o seu liderado, enfim. Porque há uma discordância interna. E aí, a gente precisa falar de zona de conforto também quando a gente fala de mudança. E eu deixo uma pergunta para você que eu já vou dar minha opinião daqui a pouco. Zona de conforto. Eu tenho que sair ou ampliar minha zona de conforto? Poxa, como assim? Não entendi. Você tem duas escolhas. Você pode sair da sua zona de conforto ou ampliar a sua zona de conforto. São coisas distintas. Hoje, a moda, e já faz um tempo aí, já faz uns 4, 5 anos, saia da sua zona de conforto. Aí tem aquele gráfico, zona de conforto, zona de medo. Tem diversos materiais na internet falando a respeito disso. A zona de conforto, vamos pensar que a zona de conforto ela é um lugar acolhedor, porque é conforto. A zona de conforto, ela comporta todas as suas habilidades. Ela comporta as suas forças, ela comporta as suas fraquezas, ela comporta as suas habilidades técnicas em cada setor, ela comporta os seus sentimentos, desde os melhores até os mais ocultos que você não gosta de falar. E aí, um belo dia, alguém chega para você e fala assim: larga tudo isso e vem para cá. Ou seja, saia da sua zona de conforto. Então, eu pego, vamos dar o exemplo aqui de hoje, eu pego a Dani e falo: Dani, a partir de amanhã você vai trabalhar no setor de engenharia da sua empresa. Ela vai arregalar o olho e vai falar: meu, agora dancei. No setor de engenharia, eu trabalho no setor de marketing, vou para o setor de engenharia, o que vai acontecer e começa a entrar naquele ciclo. Quando eu faço isso, eu estou tirando a Dani da zona de conforto dela. E a minha pergunta é: será que realmente tirá-la da zona de conforto vai fazer com que ela evolua ou vai gerar um choque muito grande? Então eu trago para a reflexão de hoje que muitas vezes não é o mais importante eu retirar a pessoa da zona de conforto. Às vezes é necessário? Sim. Só que tirar alguém da zona de conforto é retirá-la de tudo que ela tem. Então você gera um impacto alto. É uma gestão de mudança? Sim. Você tem que fazer? Sim. Mas ela exige uma gestão muito precisa. Se você tirar alguém da zona de conforto do dia para a noite, você tem que ter um plano muito bem elaborado. Muito bem elaborado, porque senão você vai gerar um estresse
que você não vai ter controle e a pessoa envolvida não vai ter controle. Se for com você mesmo, também não vai ter controle. Quer ver um exemplo de sair da zona de conforto? Nunca fiz exercício, estou acima do peso, tenho dores no corpo, minha família não sabe nem o que é academia, não tem essa cultura, e de repente na segunda-feira eu falo, vou parar de comer besteira e vou à academia 7 vezes na semana, vou passar 4 horas na academia. Você acabou de sair totalmente da sua zona de conforto. Sabe o que vai acontecer? Ou vai dar muito certo e você vai ser fantástico, ou em 90% dos casos vai dar errado. Porque você fez uma alteração absurda na sua zona de conforto. Você saiu dela. E quando você sai da sua zona de conforto, você não reconhece mais suas habilidades, você não sabe mais quem você é, você não consegue mais olhar para dentro de si para enfrentar aquela situação. Então, como seria uma situação de ampliar a zona de conforto? Está aqui minha zona de conforto. Eu uso minhas forças e fico me questionando, me autoconheço e monto planejamentos para que a minha zona de conforto faça isso. Ó. E ela vá expandindo, ampliando. Por quê? Quando eu estou na minha zona de conforto e consigo ampliá-la, eu tenho mais recursos, eu ponho mais habilidades para dentro da minha zona de conforto, e aquela zona de conforto não vai conseguir ficar pequenininha, ela vai se ampliando. E você gosta de estar na zona de conforto, eu gosto de estar na zona de conforto. Eu hoje estou na minha zona de conforto fazendo essa palestra, porque é o que eu estudei, é o que eu desenvolvi de habilidades, é o que eu quero fazer na minha vida. Então, eu estou aqui buscando cada vez mais coisas dentro da minha zona de conforto. Mas eu quero fazer essa palestra o resto da minha vida? Não, porque saindo daqui eu vou receber novas informações e essa palestra, cada dia, ela vai ficar melhor. E aí eu estou fazendo o quê? Botando coisas para dentro da minha zona de conforto para ampliá-la. E aí, dentro da minha zona de conforto, eu consigo desenvolver cada vez mais. Aí você vai falar assim, tá, mas se eu ficar na minha zona de conforto, pode ser que eu não evolua. Pode ser mesmo, pode ser que você não evolua. Por quê? A zona de conforto, ela, se não é trabalhada dentro da zona de conforto, gera uma acomodação. Aí nós temos um problema. Se você está acomodado, se você está se sentindo acomodado, o problema não é a zona de conforto. O problema são as suas atitudes em relação a você mesmo. O problema é esse. Então, serve o mesmo exemplo para os funcionários. Vou desenvolver na minha equipe, vou fazer uma mudança. Ah, todo mundo vai mudar de lugar. Não. Vamos potencializar cada um no seu lugar, na sua zona de conforto, mas vamos cobrar mais para que eles ampliem, para que eles melhorem, para que eles desenvolvam. Vou fazer uma mudança global na empresa? Vou. Como eu vou desenvolver isso? Para que os funcionários se sintam engajados, motivados, saiam um pouco da situação que eles estão, mas estejam dentro da situação de conforto. Para que eles saiam daquele status quo e consigam ampliar, expandir as habilidades deles. Tá? Então, a questão da zona de conforto ela é muito dúbia. Quando usar o sair da zona de conforto? Quando realmente eu preciso provocar um impacto. Estou com o funcionário X e o cara não produz nada. Não dá, já falei, já dei chance. Mas eu não quero mandar ele embora, eu vou gerar um impacto. Fulano, você vai sair da área de atendimento e vai ir para a área de vendas. Sei lá. Vou te tirar da área de vendas e você vai para a área administrativa fazer relatórios operacionais. Troquei totalmente ele, tirei da zona de conforto. Pode ser positivo? Pode. Quando somos mandados embora de algum lugar, é sair da zona de conforto. Totalmente. Tem gente que arruma emprego no dia seguinte, tem gente que fica anos desempregado e põe a culpa no mercado, põe a culpa em tal pessoa, eu fui injustiçado. Sair da zona de conforto tem que ser uma escolha muito assertiva do líder ou
de você mesmo com você. Vou começar uma coisa totalmente diferente na minha vida, uma mudança de carreira. Tem gente que faz a mudança de carreira ampliando a zona de conforto, tem gente que faz mudança de carreira saindo da zona de conforto. Sabe como é ao sair? Vou pedir demissão hoje, amanhã eu começo outra função. E vou te falar, geralmente dá errado. Tem gente que consegue, mas você tem que estar com um plano muito bem elaborado. Ou vou fazer uma transição, vou identificando quais habilidades, vou usando minhas habilidades, vou pensando como eu vou fazer, quais são as minhas empresas, minhas expectativas, e aí você percebe que a coisa vai fluindo, porque você não saiu da sua zona de conforto, você ampliou sua zona de conforto e trabalhou dentro dela. Tá ok? Até aqui, alguma pergunta? Se não tiver, eu vou dar sequência. E aí, eu quero trazer agora 3 slides para vocês, falando um pouquinho dessa mudança, de como fazer essa mudança e coisas que eu tenho que pensar ao realizar essa mudança. Ambos valem para minha vida pessoal como para a minha vida profissional, tá bom? Então, jornada emocional da mudança. O primeiro passo é, você está lá no seu conforto e controle. Esse é o primeiro estágio. Eu estou no meu conforto, estou no meu controle, e aí você começa a ter que olhar para trás, antes do segundo estágio. Você começa, quando é proposto uma mudança, a pensar como eu era, como eu sou, o que eu fiz. Você começa a olhar lá para trás e fazer toda essa reflexão. Para que você consiga entrar no segundo estágio, que é o de temor e resistência. Então, a hora que você começa, o que eu fiz, o que eu pensei, você entra, nossa, agora eu tenho medo, não sei se eu vou conseguir, a ansiedade entrando. Então, já que isso pode acontecer, eu não vou fazer, é melhor deixar para trás, não. Vamos pensar em outra coisa, como que eu vou resistir a isso? Às vezes a pessoa numa mudança, ela gasta mais tempo pensando em como resistir do que como fazer a mudança. Mas essa é a jornada emocional, vai passar por essas emoções, tá? A partir do momento que ele sente esse medo, que a pessoa resiste, o que acontece? Ela começa a criar um cenário de caos. E esse cenário de caos, de olhar para um lado e para o outro, vai fazer com que ela comece a investigar, tá? A experimentar e a necessitar de novas descobertas. Por quê? Ela entra no caos. E se ela entra no caos, ela precisa resolver o caos. As pessoas não lidam bem com o caos. Por quê? Por tudo aquilo que eu falei lá atrás. Querem estabilidade, segurança. Não é do perfil do ser humano querer o caos o tempo inteiro. Por isso que o trabalhar na zona de conforto, na ampliação da zona de conforto, é mais interessante e mais eficiente na maioria das vezes. Não é uma regra, tá? Começou a experimentar, descobrir as coisas, entender que aquilo é positivo, as emoções começam a mudar. Você para de olhar para trás e naturalmente você olha para frente. E aí, a partir do momento que você olha para frente, você consegue entrar no quarto estágio, que é onde você começa a aprender a aceitar aquela mudança e se comprometer com ela. Feito isso, vai gerar o que todo mundo quer numa mudança: estabilidade. Então, se você entender que a sua emoção ela vai rodar nisso, você não deixa ela parar em nenhum lugar. Porque você tem que fazer esse ciclo funcionar. Você sabe que vai acontecer, você está no conforto, e quando alguém falar em mudar, você vai querer olhar para trás, o que eu fiz, por que eu preciso disso, vai colocar uma resistência, ter medo, aí isso pode te fazer paralisar e você não conseguir mudar. E você entendendo cada estágio, você vai saber agir dentro da sua vida ou dentro da sua empresa. Ah, eu estou resistindo à mudança. Legal, você está aqui, ó. Está aqui, no temor e resistência. Se você está resistindo, é porque você deve estar com medo de enfrentar uma situação nova. E o que você precisa? Investigar.
experimentar, descobrir, para que você saia desse caos, para que você saia desse medo. Então isso aqui é como se fosse um manual. Você consegue em toda mudança identificar aqui. Vamos pegar o exemplo deste treinamento. Pessoal que está vivendo uma mudança grande operacional. Ó, mudou nosso jeito de trabalhar, estamos com recursos diferentes, estamos tendo que ter uma operacionalização diferente, reuniões de modo diferente, tem gente que está em casa, gente que não está, tem gente que olha e fala assim, está o caos, estou com medo, e começa a andar para trás nesse ciclo, para chegar aqui. Quando, na verdade, a real mudança é você falar, estou com medo, estou numa situação difícil, legal, então vamos parar, investigar o que eu tenho que fazer, vamos experimentar coisas novas, vamos descobrir coisas novas, vamos seguir um novo caminho para que a gente possa olhar para frente, aprender coisas novas, colocar em prática, se comprometer e chegar, assim, no conforto. Mas não retrocedendo, e sim andando para frente. Tá? Então, essa é a jornada das nossas emoções. E aí eu vou trazer agora 2 operacionalizações positivas disso, tá? Primeiro, John Kotter. John Kotter, às vezes, o pessoal confunde muito com Philip Kotler. O Philip Kotler é o rei do marketing aí, muito conhecido. O John Kotter, ele já é um professor de Harvard que trabalha muito com administração, negócios e business, tá? O Philip Kotler é o papa do marketing, ele é da MIT, daquela faculdade americana de Massachusetts, tá bom? Então, John Kotter. Ele fala que você tem que seguir 8 passos nessa ordem para que você consiga trabalhar uma gestão de mudança adequada. Eu resumi aqui, depois quem tiver interesse, por isso que eu estou dando o nome, procura na internet e aprofunda um pouquinho sobre isso. Crie sentido de urgência. Se você não tem um porquê fazer as coisas, você não vai conseguir mudar nada. Não adianta você chegar e falar assim, poxa, amanhã, em vez de acordar às 8 da manhã, acordarei às 7. Tá, por quê? Se você não mudar isso na sua vida, não tem um porquê. Seu funcionário, por que vai ter essa mudança? Explica para ele por que vai ter esse mudança, para que ele entenda e consiga comprar isso mais fácil. Segundo, forme o time. Você precisa saber quem é o seu time de mudança. Esse time precisa estar comprometido, precisa estar junto. Terceiro, tem que ter qual é a nova visão e as estratégias claras. Se a sua equipe ou você não conseguir enxergar isso, não vai ter mudança em você, não vai ter mudança no seu meio. Eu preciso saber para onde eu estou indo, o que eu quero, e não simplesmente, não, vai fazendo que uma hora você vai descobrir. Cara, isso é uma coisa que eu escuto muito. Não, só faz, só vai nada. Eu preciso entender por que eu quero, para onde eu quero, com quem eu estou indo, para que se desenvolva esse plano. Quarto, comunique sempre. Muito bom isso que você está fazendo, tem relação, está mudando, não funcionou. Eu preciso o tempo inteiro dar balizamento. Se eu deixo a mudança no escuro, eu gero insegurança. A mudança tem que ser clara. Óbvio que quando eu falo de mim, eu sei esses passos, mas quando eu falo para o meu funcionário, tem coisas que ele não vai saber? Sim, mas eu tenho que dar informações suficientes e comunicações suficientes para que ele entenda que caminho nós estamos seguindo. Remova as barreiras, tire os empecilhos, tá? Do que você vai fazer. Então, exemplo individual, de novo, vou à academia de manhã. Ah, mas de manhã sempre me ligam. Então, ou você tira a ligação, ou você muda esse horário para tarde, para que você consiga realizar isso. Na empresa, a mesma coisa, remover as barreiras que podem não só impedir a mudança, mas que possam gerar insegurança nas pessoas ou ansiedade e fazer com que as pessoas parem de se engajar. Sexto passo, crie vitórias a curto prazo. Isso é o velho e bom reforço positivo, o patrocínio positivo. Você tem que o tempo inteiro mostrar, olha, a nossa mudança ela demora 1 ano para eu conseguir minha mudança. Vou dar um exemplo pessoal de novo em relação ao peso. Quero emagrecer 30 quilos. Tá.
Aí eu emagreci até o meio do ano 10. 10 é bastante? Poxa, 10 quilos é bastante. Mas perto de 30 não é nada. E eu só estou olhando lá para o 30. Aí o que acontece? Eu não vejo as vitórias a curto prazo. Isso é uma estratégia de motivação. Eu olhar para curto prazo. Então, olha, pessoal, nós vamos, a partir de amanhã, emagrecer 30 quilos, cada um com você mesmo. Quem emagrecer 1 quilo, posta no grupo para comemorar aqui, ok? Ok, pô, emagreci 1 quilo. E aí começa a se desenvolver vitórias curtas e a pessoa enxergar que essa mudança está sendo positiva, reforço positivo, patrocínio positivo. Não desacelere. Toda mudança tem que ter ou você à frente de você mesmo, ou você à frente da sua equipe, o tempo inteiro, batendo, 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 batendo. E batendo não é negativamente, é lá puxando o pessoal. Porque se você não der, se você não mantiver a aceleração, a mudança, como ela já é uma instabilidade, como ela é tudo isso que a gente já falou, a hora que tem um problema e que ela tem uma queda, que é normal durante a mudança ter oscilações, você vai ter um problema para resolver. E faça a mudança permanecer. Então não é só chegar lá, a gente escuta isso de muitos esportistas, né? Ah, o meu time foi campeão, mas o mais difícil não é ser campeão, o mais difícil é se manter no topo. E o mais difícil é se manter no topo. Então, na mudança também, o mais difícil é você conseguir permanecer lá no topo. E aí, eu fiz um próximo slide com 5 itens que resumem isso, mas dão uma visão mais rápida disso aqui. Se você, às vezes, não tem tempo de planejar uma mudança, com a profundidade dos 8 passos do Kotter, que é muito mais do que isso, aqui eu fiz um resumo do resumo do resumo, tá? Eu sugiro que você anote esses próximos 5 passos aqui. Você tem que ter claro o porquê você quer fazer essa mudança. Você tem que ter claro como você vai gerar esse engajamento no pessoal ou em você mesmo. Você tem que ter claro como você vai realizar o planejamento de qual caminho você vai seguir. Você tem que ter claro as habilidades que são necessárias durante esse processo e como você vai manter isso. Tá? Então, isso aqui pode ser diariamente. A partir de amanhã eu vou começar a cozinhar todo dia às 8 da noite. Legal, por quê? Não, porque eu quero desenvolver novas receitas, novas habilidades e me desestressar. Como que eu vou me motivar? Ah, eu vou colocar uma live ao vivo para que todo mundo veja. Como eu vou realizar isso? Eu vou colocar meu alarme para 2 horas antes montar esse planejamento, para comprar a receita, enfim. Que habilidades eu preciso? Eu preciso desenvolver a habilidade de usar o fogão, porque eu não sei qual a diferença entre 180 graus e 200 graus. Não faço ideia quando eu uso um, quando eu uso o outro. E como eu vou manter isso? Eu vou fazer tantos dias. Quando acabar essa sequência de 10 lives, eu já vou projetar outra sequência. Enfim, eu peguei as 5 perguntas aqui e desenvolvi rapidamente aquele modelo anterior. O modelo anterior, vou só voltar aqui um pouquinho, ele é mais complexo, mais detalhista. Então, se você tem tempo, use esse. Esse aqui é um breve resumo para que você faça as coisas que você precisa mudar mais rápido, de maneira mais rápida. Tá? Bom, pessoal, por hoje é esse treinamento, tá? Foi o que eu trouxe aqui para a gente, se vocês quiserem discutir um pouquinho agora, alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Depois, se vocês quiserem mandar inbox, vocês fiquem à vontade. Esse treinamento especificamente já pedi para o Murilo para eu colocar, vou colocar aqui no meu canal do YouTube, para deixar aí para vocês também, porque eu acho que é um tema que mexe tanto internamente com você, quanto na sua gestão e na posição de vocês aqui, gestores. Alguém quer comentar algo? Pode ficar à vontade. Oi, Campos, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem, Ivy?
Tudo bom. Nossa, essa questão da mudança calhou muito, né? Não é coincidência, mas veio muito propícia para tudo que aconteceu com a gente, né? A gente estava acostumado a trabalhar, né? Sair para trabalhar e teve que fazer home office, né? E aí, tudo esses pontos que você colocou, que é a questão, né, que o Cotter falou, né, que é o engajamento, o porquê, a gente tem que tentar fazer o povo entender tudo isso, né? Porque não adianta você ter essa ideia. Então, o que eu pude reparar é isso. Às vezes, a gente tem uma, vamos dizer assim, uma animação, uma empolgação muito grande, mas se a sua equipe não tiver da mesma maneira, você não consegue atingir nada, porque você não faz nada sozinho. Então, você precisa estar envolvendo todo mundo. Então, o que eu senti, a necessidade foi isso, do envolvimento, para que todo mundo acreditasse, porque, assim, surgiu aquelas dúvidas. Ah, mas vai dar certo? Mas como é que vai fazer? Outra, a preparação, né, por causa dos equipamentos, por exemplo. Então não se tinha, né? Ninguém tinha computador em casa, a internet até hoje ainda dá uns probleminhas, né? Mas quando você envolve e mostra que é possível fazer, que isso vai dar toda a diferença, que nem a questão do porquê fazer isso. Então, porque nós precisamos, além de nos sustentar, dar o retorno que a gente, que é o que a casa espera da gente, né? Então, isso, conforme você foi falando, eu fui lembrando de cada etapa que nós passamos, então foi muito bem encaixado mesmo isso daí, é claro, né? Para mim, ficou muito claro. Bacana, bacana. Eu quero só fazer um comentário complementar. O engajamento é o mais difícil para o líder, porque você tem que gerar a motivação dentro dele. Não adianta você ficar o tempo inteiro, vamos lá, bate palma, vamos, liga, porque se vier o tempo inteiro de fora, não tem engajamento. Uhum. Até por isso, não adianta a gente falar, eu podia trazer no primeiro treinamento a gestão da mudança. É uma coisa técnica que a gente tem no livro do Kotter, por exemplo. Se todo mundo comprar o livro do Kotter, está aprendido. Não. A gente primeiro tem que olhar para a gente se rever como líder, como pessoa, cuidar da nossa vida para que a gente consiga executar uma gestão de mudança. E desenvolver na gente e no outro esse engajamento. Então eu tenho que entender como fazer a Ivy se motivar. E não o que eu acho legal para que a Ivy fique motivada dependendo de mim. E aí entra nos estágios da liderança. E o estágio mais alto é a integridade e o anterior é o discipulado. Se você não entende o outro e não gera engajamento para o outro, você nunca vai formar discípulos. Você nunca vai fazer com que aquela pessoa seja líder. Você só vai colocar ela numa função e ela vai exercer a liderança por posição que, desculpa, mas qualquer um faz. Uhum. Né? Verdade. O Campos, foi muito importante isso que a Ivy trouxe, né? Porque faz todo sentido, desde a primeira vez, o que você trouxe para nós, né? Que é a gente se entender quanto nossas características e entender o outro, porque é a dificuldade que a gente tem o tempo inteiro. Um entende de uma forma, o outro entende de outra. Você informa para um escrito, tá ok, o outro você tem que falar, o outro você tem que desenhar, né? Tô ilustrando aqui, mas é importante realmente entender todo esse perfil, esse contexto. A Ivy, principalmente, como lida com muitas pessoas, né? Pessoas diferentes, é um desafio enorme. Então, eu comecei a pensar, sabe, desde o começo que você trouxe, fui alinhando conforme as pessoas aqui da minha equipe, a gente convive, e aí fica claro que você precisa ter um esforço quanto líder, quanto gestor, para, além de comunicar, né, ver muito bem as coisas que você vai mudar. A mudança realmente gera muito estresse, como você disse em algumas vezes, mas se tem um porquê, e você consegue comunicar de uma forma que toda a equipe entenda, realmente flui. Né? Então, acho que essa ligação a gente tem que fazer e aplicar mesmo. Não é só ficar na teoria, né? Em tudo que você trouxe, a gente começar a ler, mas criar o nosso próprio plano, a nossa identificação com a nossa equipe, e com outras equipes também, porque você vai ter que se comunicar, né? Mas era só para ver essa importância mesmo de se ligar cada treinamento que você trouxe para a gente. Perfeito. E uma coisa muito importante também que você está falando, e podemos até linkar com treinamentos anteriores,
os perfis comportamentais na gestão da mudança, eles são diferentes. A gente tem que lembrar dos perfis e tem que saber a história de cada um também. Então, por exemplo, a Ivy, ela é tubarão, não é, Ivy? Sim, sim. A Ivy, se eu propuser qualquer mudança, muito provavelmente ela compra a ideia e vamos embora. Uhum. Não vai ter tempo ruim para ela. Uhum. Né? Agora, você pega um lobo, o Murilo é lobo. Né? O Murilo, ele vai ter que entender melhor qual é o passo a passo dessa mudança, porque isso é importante para a segurança dele. E aí cabe ao líder fazer essa leitura de cada um, que feedback que eu preciso dar para um, que informação que eu preciso dar para outro. Então, a Ivy, ao mesmo tempo que tem esse ponto positivo, eu também tenho que falar para ela, calma, presta atenção um pouco no processo para você não atropelar e fazer a mudança de qualquer jeito e não entender o que aconteceu. E aí a gente vai jogando, conhecendo nossos liderados, né? Uhum. E outra coisa muito importante que você falou, Dani, que eu gostaria de ressaltar, os gestores de hoje em dia, eu não sei como funciona aí, mas já fica um toque. Eles não podem estar 100% do tempo no operacional. O gestor tem que ter tempo para criação tática. Eu tenho que ter um tempo de pensar e falar assim, vou fazer isso, porque senão toda essa organização de como um pensa, como outro pensa, como eu vou abordar fulano, como eu vou abordar ciclano, hoje em dia tem a tendência de falar assim, tá bom, eu vou lá e falo, quem quiser eu mando embora, quem eu não quiser eu não mando. Não é isso. Você tem que ter pelo menos aí 30% do seu tempo que você fecha a porta e fala, ninguém entra aqui, que eu vou montar esse planejamento. Né? A Dani é do marketing mais ainda, né? Sabe, não, o que eu vou oferecer, por que eu vou oferecer, quem é esse cliente, quem é a minha persona, né? Enfim, cada um dentro da sua necessidade, mas isso é uma coisa que não pode se perder no gestor de hoje em dia. Eu preciso ter tempo de planejamento. Ô Campos, isso foi muito importante que você comentou, porque o que acontece? No terceiro setor, numa ONG, geralmente tem aquele paradigma de que as pessoas, os líderes, têm que fazer tudo, colocar a mão na massa, tem que assobiar o bacana. Não, em muitas empresas, mas no terceiro setor, é mais latente isso, porque a gente não tem grana para contratar, por exemplo, um braço direito para o líder. Né? Então, cabe a nós mesmo, quanto líder, funcionário, colaborador, fazer esse plano e mostrar para o nosso líder ou a nossa diretoria o quanto essa organização é importante, até para resultados e operacional fluir, sabe? Assim, e aqui, realmente, às vezes, muitos processos são atropelados porque a gente não tem aquele 30% que você falou, vamos parar. É claro que o pensamento tem mudado, né, Ivy? A gente tem feito reuniões, os comitês para discutir estrategicamente, mas geralmente vamos fazer tudo mesmo. E é importante a gente parar. A Ivy já tem esse perfil mais mesmo de delegar, ela tem as equipes, ela consegue fazer esse direcionamento. Mas para a gente, muitas vezes, outros gestores, né, não conseguem fazer esse alinhamento. E é muito importante, porque se vê resultados diferentes e efetivos quando se faz isso. Porque não é apagar fogo a toda hora, porque acaba acontecendo erros, e erros graves, custos que a gente não deveria ter, erros de equipe, de processo mesmo. Então, isso realmente é importante. Não é porque nós somos ONGs que nós não devemos realmente pensar como uma empresa privada, né? Nós não geramos lucros, mas nós temos custos e assistência para continuar, entendeu? Então a gente vai pensar. A Dani está falando isso, eu aprendi a isso, mas com bastante sacrifício, porque eu tenho, né, a gente é executora e eu quero fazer tudo, né? Se deixar, você vai fazer tudo. E aí eu aprendi que você tem que delegar, tem que acompanhar, até ensinar, aí sim você vai ter esse retorno, porque caso contrário, você só reclama, só fica, tá fazendo errado, tá fazendo... Tá, mas se você ensinou... Então eu tenho um princípio comigo, eu deixo eles muito claro com isso. Pode perguntar quantas vezes for necessário, até que o que você está passando, né, seja, por exemplo, uma pessoa muito de linha de frente, como meus coordenadores, por exemplo, eles estão atuando, eles atuam diretamente, então, para que eu não precise fazer isso daí. Então, muitas vezes eu me poupo realmente para fazer o que o Campos falou, para ir pensar, o que eu vou fazer, qual a estratégia que eu vou criar, como é que eu vou convencer, como é que a gente vai fazer, né?
E aí é o que você falou, eu tenho essa coisa, e eu jogo. Ah, errou? Vamos fazer de novo. Entendeu? Não tem problema, gente. Porque senão também, se você achar que vai sair tudo certinho, porque eu tenho essa questão, tem que sair tudo perfeito, né? Tudo maravilhoso, mas é porque eu acho que eu vou fazer muito bem. O outro verdade. eu não sei. Então eu tenho que aprender isso, a segurar, né? Então você É falou isso uma coisa que realmente, mas foi com muito custo que eu aprendi, vamos dizer assim. Geralmente a gente aprende na prática isso e não antecipadamente. A gente aprende porque é o que a Dani falou, a gente acaba tendo tantos problemas que a gente percebe uma hora que a gente está correndo atrás do rabo. E aí a gente fala, como é que eu mudo essa situação? E aí a tendência nossa eu mudo a situação fazendo mais. Não, é fazendo menos. É planejando mais e fazendo menos. O pensamento é inverso, mas não é um pensamento fácil de quebrar quando você está lá correndo atrás do rabo. Vai vir alguém de fora e falar, opa, você está correndo atrás do rabo, sai desse processo, muda, entendeu? Porque, por exemplo, quantas pessoas você dirige, Ivy, abaixo de você? Ao todo, 180, mais ou menos. Então, não tem como você dirigir 180 pessoas se você estiver fazendo a mesma prática que elas. É a mesma coisa que você pensar numa construção civil. Todos os pedreiros estão lá, são 180 pedreiros construindo um prédio. Você vai dar ordem para os 180 batendo o martelo do lado de um? Não dá. Ou você bate o martelo, ou você coordena um grupo. Aí, 180 já chegou num número que não dá nem para coordenar sozinha, que nem você falou, você tem coordenadores. Sim. E aí, os coordenadores têm uma estrutura de te passar as coisas. E aí, você criou essa estrutura. E o problema também, criou-se uma cultura no Brasil de que o chefe não faz nada. O dono da empresa não faz nada. Não faz nada, não. Ele pensa em toda a estrutura. E se você botar muitas vezes esse funcionário lá na condição de chefe, ele não dura 3 horas. Ele morre. Ele não tem noção do que é você tomar decisões o tempo inteiro. Não que seja um melhor do que o outro. São funções diferentes. Verdade. É empatia, né, Campos? A gente se colocar no lugar do outro. Eu acho que falta muito esse pensamento também. Como que eu vou julgar o trabalho da Ivy se eu não estou lá vivendo aquele momento? Eu posso, claro, sugerir, porque eu sou da mesma empresa. Né? Eu posso falar assim, Ivy, por que a gente não pode fazer dessa forma? Mas não falar assim, a Ivy tá lá sozinha e aí ela delega tudo para todo mundo, sabe? E que é o correto, né? Ou ao inverso, ela centraliza tudo e não passa nada para ninguém. Então, acho que a palavra muitas vezes é empatia mesmo, até na mudança, né? É importante isso, porque pode acontecer os erros como os acertos, como você falou, né? Sim, perfeito, é isso mesmo. E eu gosto muito de propor também, pelas empresas que eu passo, de que façam rodízios de função em momentos mais tranquilos. Óbvio que a gente está no momento de pandemia, mas, por exemplo, segunda-feira voltou tudo ao normal. Dani, você vai passar 4 horas na função da Ivy. É interessante a Ivy vai mesmo. Do seu lado, porque aí você consegue ter noção. Primeiro que você dá uma baixada de bola nos conflitos, porque existem conversas, por exemplo, a Ivy não faz nada. Não, então vem aqui, senta aqui 4 horas e olha as decisões que eu tomo. É legal você compartilhar isso. É legal você mudar o funcionário para o lugar do outro. Ele passa o dia inteiro sentado. Tá, sentado é demérito, prova uma habilidade menor, né? Não entendi. E aí você quebra isso colocando eles também na empatia, na prática. Porque muitos treinamentos fazem assim, pessoal, não podemos criticar o outro, tudo bem? Volta para o trabalho e acha que resolveu. Não resolveu. Você tem que criar uma condição prática para que aquilo seja exercitado, para que a empatia seja exercitada. Né? E aí vocês, como gestores também, mais uma provocação, vocês estão capacitando a equipe de vocês? Vocês estão criando meios deles entenderem o que vocês querem na prática? Né? Ou simplesmente feedback, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. Né? Eu acho que é mais do que isso a questão de você gerir. Até porque, né, Ivy, por exemplo, o seu trabalho a gente consegue ver em números, o quanto ela produziu, sabe?
em valores mesmo, né? O quanto aquele trabalho que ela fez durante o mês inteiro trouxe para a instituição, que é essencial para a sobrevivência. Mas eu até digo, por exemplo, outras áreas que não conseguem mostrar isso em números. Aí as pessoas têm, né, muitas vezes essa abertura de falar assim, pô, o que é aquela área fazendo se ela não tem resultado, né? Mas ela tem, ela faz parte do processo para que a Ivy tenha resultado, para que o marketing tenha resultado, para que, né, o mercatudo tenha, né, as áreas. Então, é isso mesmo, é a gente entender o todo e se colocar no lugar do outro para a gente conseguir evoluir, né? Uhum. Perfeito, perfeito. E aí tudo dá para se medir. Só precisa ver o que fazer e que instrumento precisa ser criado para que seja medido. Entendeu? E aí isso é uma coisa, um desafio também da empresa, porque muitas vezes parece que o comportamental não pode ser medido. Eu trabalho muito com isso. Não pode, o clima organizacional é algo que pode ser medido. O quanto as pessoas colaboram, quantas atitudes positivas, enfim. Tem diversos instrumentos que podem ser criados para que a gente possa mensurar e acabar com esse falatório. Não, eu tenho números aqui, aqui, aqui. É que talvez, como você falou, da Ivy seja mais fácil por ser quantitativo puro. Então a gente consegue medir, né? Mas, por exemplo, você mede o nível de satisfação dos seus funcionários, você mede a relação dos seus funcionários, você mede o quanto eles gostam do coordenador, o quanto eles dão respostas adequadas. Então são todos instrumentos que aos poucos... Por isso que o gestor precisa de tempo para criar todos esses instrumentos, para avaliar todas essas questões, para que a equipe vá funcionando. Né? Perfeito. Tá bom, pessoal? Obrigado Tá uma vez a vocês. Obrigada. Obrigada, Campos. Obrigado, Campos. Até a próxima. Valeu. Murilo, depois você me manda essa gravação, por favor. Mando sim, já estou mandando. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.